Mais um vídeo no canal, vamos trazer para vocês aí Mercadão, atualizações, tá? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu tenho certeza que você, hora ou outra, vez ou outra, não deixa o like. Tem muita gente que assiste, me acompanha aqui, o YouTube me mostra isso, não é inscrito, tá? E ativa o sininho também, para todo vídeo, todo conteúdo, live, tudo que a gente subir no canal, você recebeu o aviso ali na hora. Então ativa o sininho também de notificações. Galera, vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas. Vou começar por ele. Eu achei que eu não iria mais falar sobre, mas não tem jeito. Vocês me obrigam a falar sobre Lucas Torreira. Pois é, ontem tive boa parte do dia um pouco ausente e tal, resolvi algumas coisas. Aí o celular começa a pitar. Na hora que eu pego, Torreira no Galo, Torreira no Galo. E aí, o que aconteceu? Reviravolta? Fala pra nós. Falei, que isso, gente? Fui apurar e muita gente mandando, marcando em postagem, mandando no WhatsApp, marcando em grupo, enfim. Fui apurar essa história. E, gente, quem acompanha o canal sabe, há 10, 12, 13 dias pra trás, trouxe pra vocês. O Galo fez a proposta 6 milhões de euros. O Galatasaray pediu 13 milhões de euros, o Galo sequer enviou a segunda proposta devido ao fato de que a nossa primeira proposta foi menos da metade do que os caras pedem. E a gente não vai chegar, não iria, né, e não deve chegar nesse patamar de 13 milhões de euros. Podem ver vocês aí que a maior contratação ou as maiores contratações que o Galo fez em valor fixo foi 7 milhões de euros, né? A Laminda e a Sierra, um cometa mais 2 e outro cometa mais 3, podendo chegar a 10 e a 9 milhões de euros. Nós não vamos chegar nesse patamar de 13, por isso o Galo sequer enviou uma segunda proposta. Então, gente, desde então, ou seja, quase 2 semanas atrás, o Galo já está olhando outros nomes para essa posição, tá? Então, na hora que eu fui checar, a pessoa falou, cara, tem mais de 10 dias que a gente não trata esse assunto aqui internamente. E é isso mesmo que eu trouxe para vocês. Então, assim, não gosto de ficar trazendo algo aqui para vocês que eu já trouxe, que não tem nada, mas infelizmente, hoje em dia, a não notícia é necessária, gente. Infelizmente, a não notícia é necessária. Vocês não têm noção, tanto de gente que foi nessa aí de Torreira no Galo de novo, né? Mas não tem nada, tá? Gostaria muito, ficaria muito mais feliz de vir aqui fazer um vídeo para anunciar o Torreira, tá, gente? Mas a gente trata a realidade no canal aqui, a gente traz a realidade, tá? Não ilusão, a gente não ilude vocês, a gente traz a realidade, tá? Então, neste momento, não tem absolutamente nada há pelo menos 10, 15 dias de Torreira no Galo. Assim como o Assad, tá, gente? Não vou nem gastar minutos de vídeo para falar de Assad, mas o Assad é a mesma coisa. Tem muito tempo que o Galo não faz nada em relação ao Assad. Aquela coletiva que o Sampaoli deu falando do Assad ali já era mais uma lamentação do que uma esperança, tá? Inclusive pessoas internas nem entenderam por que ele falou aquilo, porque ali já não existia mais nada e segue da mesma forma, beleza, galera? Vou passar para vocês aqui detalhes exclusivos, mais um sobre Rony, tá, gente? Mais um detalhe exclusivo sobre Rony, O Galo vai receber 3 milhões de euros fixo, mais 1 milhão caso o Rony atue entre 40% a 50% dos jogos do Santos no primeiro ano de contrato, tá? Além disso, existe uma outra meta, uma novidade está aí, que se for batido o Galo receberá mais 1 milhão de euros, tá? Ou, o que acontece? Ou seja, pode chegar a 5, 3 fixo, 1 com meta de jogos no primeiro ano, 40%, 50%, e 1 se o Santos ganhar títulos, tá? Podendo chegar até no máximo 5 milhões de euros, lembrando que nós pagamos 6, tá? Outro detalhe, quem vai pagar a ida de Rony, essa aqui que é interessante, gente, prestem atenção nisso aqui. Quem vai pagar a ida de Rony ao Santos é o Botafogo. Que loucura é essa, Tanaka? Calma, vou te explicar. Botafogo tem uma dívida com o Santos pelo Jair, tá? Botafogo tem uma dívida com o Santos pelo Jair. E o Galo deve ao Botafogo pelo Júnior Santos. Então, gente, sendo assim, seria uma espécie de ponte entre todos esses 3 times te ajudando. Então, o Botafogo vai pagar o Rony no Santos. Por quê? O Botafogo tem uma dívida com o Santos, tá? Pelo Jair. Olha que loucura. O Botafogo deve o Santos pelo Jair, tá? E o Galo deve o Botafogo pelo Júnior Santos. Então juntou uma ponte, esses 3 clubes, tá? Vão embolar entre eles. Eu devo você, você deve ele e ele me deve. Junta todo mundo aqui, faz uma embolada e fica um ajuda o outro. É isso, gente. É isso que vai ser a história do Rony.
tá? Então, um detalhe interessante, essa meta a mais ninguém tinha trazido também, assim como ontem nós, ontem não, né, antes de ontem a gente falou com exclusividade sobre as metas, destrinchando as metas, e hoje a gente traz mais uma exclusiva que tem mais uma meta, explica essa outra meta e ainda fala a forma de pagamento, a loucura, né? Diferente, né? Como é que vai ser, beleza? Então, sobre Rony, é isso, gente. Agora, sobre Matheus Mendes. Primeiro deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora, gente, já falamos então de Torreira, falamos de novo de Assad, falamos de Rony. Gente, Matheus Mendes, um assunto que eu sei que muita gente não gosta, mas é um mal necessário, tá? Aqui no canal a gente fala de tudo, tá? Se é coisa benéfica, se é coisa maléfica, não interessa. Apurou, confirmou, eu trago a notícia aqui para vocês, independente do teor dela, tá? Eu filtro pela credibilidade, não pelo teor da notícia, beleza? Então vamos lá. Gente, valor atualizado da dívida do Galo, tá? Com o Matheus Mendes, algo que a gente vem trazendo no canal aqui há algum tempo, tá? Valor atualizado, tá? Lembrando, o Galo só quitou a primeira parcela, é uma dívida trabalhista que o Galo tem com o atleta, ou seja, o atleta tem 13, 14 anos de clube, o Galo tem uma dívida trabalhista com ele, ele saiu, o Galo deve a ele verbas rescisórias e direito trabalhista, né, gente? Então, assim, vamos lá. O Galo pagou a primeira parcela, permanece em atraso a segunda, terceira e a quarta parcela do acordo, com vencimento em 25/9/2025, já venceu e não foi paga. 25/10/2025, já venceu e não foi paga. 25/11/2025, já venceu e já foi paga. A segunda, a terceira e a quarta parcela. Já venceu e não foi paga, tá? Falei errado. Todas essas parcelas, 25/9, 25/10 e 25/11, todas elas, segunda, terceira e quarta parcela referente a 2025, nenhuma foi paga, tá? Aí, pelo cálculo, apura-se o débito atualizado da seguinte forma: principal remanescente, R$ 180.791,75. Multa moratória de 5% sobre cada parcela vencida, tá? R$ 9.039,60. Juros moratórios de 1% ao mês, tá? R$ 5.423,76. Correção monetária pelo IPCA até dezembro de 2025, R$ 596,61, totalizando assim R$ 195.851,72, tá? Até agora, final de janeiro de 2026. Então, a dívida que o Galo tem hoje com o Matheus Mendes atualizada, R$ 195.851,72. Essa é a dívida, informação exclusiva nossa, mais uma dívida atual e atualizada a respeito do Galo com o Matheus Mendes, aproximadamente R$ 200 mil, tá? Quer mais um detalhe? O staff representantes do atleta já entraram com ação trabalhista contra o Galo. Então essa ação, o Galo deve ser notificado, se já não foi. Daqui a alguns dias deveremos ter notícia na mídia de que Matheus Mendes coloca o Galo na justiça. A ação já foi movida, tentaram diversos contatos e todos eles, na maioria, né, em si, depois da primeira parcela sendo paga, sem sucesso, sem resposta. Então chegaram ao ponto que não dá mais para esperar, colocaram o Galo na justiça, moveram uma ação trabalhista contra o Galo, beleza? Infelizmente, gente, é o que a gente tem para passar. Quando pagar, vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar também, beleza? Agora, gente, para finalizar o vídeo, Luigi, tá? Luigi, sendo que correto, como sempre a gente tenta ser aqui, né, gente? Porque é muita... Apurar notícias dá muito trabalho, tá? Apurar notícias dá muito trabalho, às vezes passa batido aqui, né, porque a gente não sabe quem que deu a notícia, então, né, peço até desculpa por isso, mas quando a gente tem certeza de quem deu a notícia, sabe direitinho, a gente sempre vem acreditar, tá? Então, mantendo aqui a coerência, a gente sempre tenta ser o máximo correto possível, só quando a gente não sabe mesmo quem deu a notícia que a gente não vai acreditar, tá? Mas não por sacanagem, é por não saber mesmo quem deu a notícia. Seguinte, Thiago Fernandes trouxe o nome lá atrás a respeito. O nosso palestra trouxe ontem, confirmando, e eu fui atrás, confirmei. O Galo tentou a contratação, tentou avançar com o Luigi do Palmeiras, tá? O Galo tentou avançar com o Luigi do Palmeiras, atacante, faz segundo e faz centroavante, segundo atacante e centroavante.
O Abel, pelo que eu fiquei sabendo, não quer a princípio a saída do Luiz para clube brasileiro. Tá? Isso tem dificultado o negócio, não só isso, mas isso também. Não quer dizer que ele não vai sair para outro clube brasileiro, não. Mas neste momento, um dos impeditivos é que o Abel também não quer a saída neste momento para clubes brasileiros, tá? E o Galo não tá com bala na agulha para chegar lá e convencer o Palmeiras e ir contra o Abel, tá? Então, a princípio, tá? Não vou cravar, mas a princípio, o Luiz, atacante, segundo atacante e centroavante do Palmeiras, não deve ser reforço do Galo. O Galo tentou, mas não conseguiu contratar o Luiz. Tá bom, gente? Foi um nome procurado, tentado, mas não obtivemos sucesso referente a esse nome, beleza? Muito mais pelo Palmeiras que não quis do que o Galo, tá? Foi muito mais por conta do Palmeiras que não quis do que a gente, beleza? Então é isso. Falamos de Torreira, falamos de Assad, falamos de Matheus Mendes, falamos de Rony, falamos de Luiz. É isso que a gente tem para passar para vocês. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho.